A confusão começou antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. Eu tinha ido ao plano de saúde só para pedir a segunda via do cartão. Nada demais. Mas a atendente pediu meu RG, digitou meu CPF, franziu a testa e chamou outra funcionária. As duas ficaram cochichando, olhando para a tela, depois para mim e de volta para a tela. A fila atrás começou a reclamar. Anda logo aí, gente! Quando finalmente decidiram falar, foi direto, seco, como quem anuncia multa de trânsito. A senhora foi retirada do plano. Motivo: fraude. A palavra saiu alta demais. Muita gente ouviu. O homem atrás de mim soltou um vixe. Uma mulher apertou a bolsa contra o peito. E eu fiquei parada, sentindo a pressão dos olhares, como se de repente todos me reconhecessem de algum noticiário policial. Como assim fraude? Perguntei. Consultas indevidas. Exames de alto custo. Todos autorizados pelo titular. Quem é o titular? Seu ex-marido, Marcos Andrade. O nome dele provocou uma mudança na sala. A atendente assumiu aquela postura burocrática que diz: eu só trabalho aqui. Ela girou o monitor para mim. Lá estava. Minha foto, meus dados e uma lista de procedimentos que jamais fiz. 3 de ressonância, 2 de cardiologia, uma bateria de exames que eu nem sabia pronunciar. Tudo em clínicas diferentes. Tudo marcado em horários em que eu estava trabalhando. Eu não fiz nada disso, afirmei. A atendente respirou fundo. Infelizmente, sem o titular aqui, não conseguimos reativar. A senhora terá que tratar diretamente com ele. As pessoas cochichavam. Golpista, vive disso. Eu apertei a alça da minha bolsa, tentando manter firmeza no rosto enquanto por dentro só queria desaparecer. Mas a humilhação ainda não tinha acabado. A atendente imprimiu uma cobrança, uma folha cheia de números que pareciam subir como febre. Como a senhora foi retirada, o plano está repassando os custos. Total, R$ 8.741,90. Eu senti o peso do papel antes mesmo de pegar. Atrás de mim, uma moça comentou: meu Deus, deve ter aprontado. Eu virei na direção dela, sem pensar. Eu não fiz nada. Ela desviou o olhar como quem fecha a janela para não ver uma briga na rua. A atendente continuava, profissional até demais. Aqui a senhora assina, confirmando que foi informada do desligamento. Eu não vou assinar isso. Sem sua assinatura, constará que se recusou a ser notificada. Vai complicar ainda mais, senhora. Tinha uma fila inteira me olhando, uns com pena, outros com julgamento estampado na cara. Eu respirei fundo e assinei. Minha letra tremendo, mas legível. Era isso ou transformar a cena numa discussão ainda mais humilhante. Quando peguei a cobrança e saí, Marcos me veio à cabeça não como lembrança emocional, mas como fato concreto. Ele tinha acesso ao meu login antigo, ao endereço cadastrado, aos meus documentos. Ele sempre foi organizado com isso. Organizadíssimo, até demais. O tipo de homem que sabe exatamente onde está cada papel, inclusive os que poderiam me prejudicar. Na calçada, o vento batia forte. A folha quase escapou da minha mão. E foi aí que notei um detalhe que não deveria estar ali. Uma das consultas marcadas trazia o nome de uma clínica onde eu sabia que a nova esposa dele fazia tratamento estético. Não era coincidência, não podia ser. Eu olhei para aquele nome e senti uma coisa diferente da vergonha que tinha me dominado dentro da sala. Não era coragem ainda, mas era um primeiro fio de verdade puxando o outro. O que eu ainda não sabia, e descobrira semanas depois, de uma forma que ninguém imagina, era que essa cobrança absurda era só a superfície de um golpe muito mais planejado do que eu poderia acreditar. E o detalhe que eu vi naquela folha, aquele nome da clínica, seria o fio que puxaria tudo. Os dias seguintes foram uma mistura de tentativas frustradas de lidar com o plano de saúde e a crescente sensação de que havia algo ainda pior por trás do que Marcos estava fazendo. Cada ligação, cada e-mail enviado, cada visita à central de atendimento apenas aumentava o vazio na minha barriga. Eles não queriam saber, não estavam dispostos a me ouvir, e a cada recusa eu sentia um nó mais apertado no peito. Eu comecei a revisar tudo o que tinha sobre ele, e o que eu nunca imaginei que encontraria. Como eu ainda tinha acesso à conta bancária conjunta, comecei a olhar os extratos. Eu já sabia que ele usava isso contra mim de vez em quando, mas agora não tinha mais escolha. Eu precisava entender.
Aquele nome da clínica, que me parecia tão distante de tudo, ficou martelando na minha cabeça. E foi ali, no meio das transações financeiras dele, que encontrei algo que me fez gelar. Uma transferência de 3.000 reais, feita exatamente na data em que Marcos havia me dito que estava saindo para resolver umas pendências. Eu já sabia que ele era capaz de coisas como esconder despesas, mas aquilo não fazia sentido. A descrição do pagamento no extrato dizia apenas: para Thaís, procedimentos médicos. Eu congelei. Thaís, aquela mulher que ele chamava de nova fase. Aquela que parecia tão perfeita, tão gentil, com um sorriso emoldurado de felicidade. Como ela podia estar envolvida nesse tipo de fraude? E por que ele pagaria por procedimentos dela na minha conta? Não fazia sentido. Ela já não era financeiramente independente? Ele já não tinha se mostrado tão generoso com ela? Meu corpo respondeu antes mesmo que meu cérebro tivesse tempo de organizar os pensamentos. Eu precisei sair de casa. Não aguentava mais ficar sozinha, remoendo essas ideias, essas perguntas. Não podia continuar ali, sentindo a pressão aumentar a cada segundo. Saí para dar uma volta e tentar pensar. Passei pela praça e comecei a andar sem destino, tentando organizar minhas ideias, até que algo estranho aconteceu. Uma mensagem no meu celular. Encontrei algo e preciso falar com você. É sobre Marcos e Thaís. Vamos nos encontrar? A mensagem vinha de um número desconhecido. Não sabia o que pensar. Um frio percorreu minha espinha, mas havia algo em minha mente que me dizia: é a única chance de entender tudo. Meu primeiro impulso foi ignorar, mas por algum motivo, a curiosidade me venceu. Respondi: onde? Fiquei aguardando, nervosa, as mãos suando. O que eu estava fazendo? E mais importante, quem era aquela pessoa? Ela sabia demais sobre meu ex-marido e sua nova esposa, ou estava apenas me fazendo mais promessas vazias? Enquanto esperava pela resposta, olhei para o meu celular. Vi novamente a transferência de 3.000 reais. Essa conexão entre Thaís e Marcos estava ficando cada vez mais clara e perturbadora. Não era só sobre a clínica de estética. Era sobre algo mais profundo. Algo que ele estava escondendo e eu precisava desesperadamente encontrar. A resposta chegou. Te espero no café em frente ao prédio onde você trabalha. Não demore. O café? Era o mesmo lugar onde Marcos e Thaís costumavam ir quando começaram a aparecer em público como casal. Algo dentro de mim gritou para não ir, mas a necessidade de respostas falou mais alto. Eu precisava dessa reunião. Foi quando eu percebi. Marcos estava jogando um jogo muito maior do que eu imaginava. Cheguei ao café com o coração batendo rápido demais, como se meu corpo soubesse o que estava prestes a descobrir antes mesmo da minha mente processar. O lugar estava cheio de gente, mas meu olhar foi direto ao canto mais afastado, onde uma mulher me observava. Ela levantou a mão suavemente, indicando que era ela. Era uma mulher mais velha, seus olhos carregando uma mistura de experiência e uma tristeza que me fez hesitar. Quando ela me viu, levantou-se rapidamente com um leve gesto de urgência. O que mais me chamou a atenção, além da expressão dela, foi o jeito como se moveu, como se estivesse evitando ser vista por alguém. Ela sorriu de forma forçada. Você é a ex-mulher do Marcos, certo? Sim, respondi, com a voz um pouco mais baixa, olhando ao redor para ver se alguém prestava atenção. Ela parecia querer algo mais, mas não sabia o que. Eu sou a gerente da clínica de estética. Thaís vem aí o tempo todo, ela disse, olhando de um lado para o outro, como se esperasse que alguém a estivesse observando. Minha mente parecia estar sobrecarregada de informações, mas tudo o que consegui pensar foi: ela sabe. Ela me fez sinal para sentar e, sem hesitar, me sentei em frente a ela. Eu estava longe de estar pronta para o que ela teria para me contar, mas sabia que algo ali ia mudar tudo. Eu não sei nem por onde começar, ela disse como se estivesse se preparando para revelar algo extremamente delicado. Eu fui lá, uma vez, buscar um pagamento para a clínica e encontrei o Marcos. Ele estava em uma conversa, muito estranha com a Thaís. Eu quase não consegui respirar. Do que você está falando? O que ele estava fazendo? Ela respirou fundo e olhou para os lados, como se quisesse ter certeza de que não estava sendo observada.
Ele me pediu para fazer um procedimento no nome da Thaís. Ele me disse que, se você fizesse parte disso, poderia prejudicar ele em algo a ver com dinheiro, como se ele quisesse que a situação se revertesse contra você. Minha cabeça rodou. Eu não entendia o que ela queria dizer. Ele estava manipulando a clínica? Estava organizando tudo para me incriminar de novo? Ou seria outra tentativa de ganhar dinheiro ou controle de uma maneira que eu nem imaginava? Eu quase pedi mais detalhes, mas ela já estava olhando para o relógio com expressão apressada. Eu não queria me meter, mas você tem que saber. Marcos está tentando fazer você parecer insana. Ele e Thaís tentaram se garantir contra uma possível briga judicial, e ele usou você como desculpa. Quando você começasse a questionar ele, a culpa cairia sobre você. Eu mal consegui processar. Então era isso. Ele tinha feito de mim uma peça no jogo dele. Não só no plano de saúde, mas em todo o resto. O que mais ele estava escondendo? Quantas mentiras ele me contava, enquanto se casava, enquanto organizava o próprio império de mentiras. Mas o pior ainda estava por vir. Ela se inclinou para a frente, baixando a voz. Eu também encontrei algo importante. Ela me entregou um envelope com documentos. Estes são os extratos financeiros da clínica. Eu sei que o Marcos pagou pelo tratamento de Thaís usando o nome dela. Mas o pagamento? O pagamento de uma das consultas vem com o número de um cartão de crédito diferente. Um cartão que não é dele e não é dela. Eu congelei. O que isso significava? Eu tinha certeza de que ele estava tentando esconder algo mais. Talvez uma ligação financeira entre eles. Algo que estava além de tudo o que eu já imaginava. Eu abri o envelope e vi o que ela tinha colocado dentro. Um extrato de cartão de crédito, onde o número não pertencia a Marcos. Eu não sabia de quem era, mas sabia que precisava descobrir. Ela se levantou com pressa, parecendo nervosa. Eu não posso continuar com isso. Você tem que entender. Eu não posso mais me envolver. E ela saiu tão rápido quanto apareceu, sem olhar para trás. Eu fiquei ali, com os papéis nas mãos, o coração disparado. Marcos e Thaís estavam jogando um jogo muito mais sujo do que eu imaginava. Eu ainda não sabia como tudo se conectava, mas agora tinha um novo objetivo: entender o que eles estavam tentando esconder. E a primeira coisa que eu precisava descobrir era quem realmente usava aquele cartão de crédito. Eu fiquei ali no café, segurando aquele envelope como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. O que estava acontecendo com a minha vida? Como eu fui parar nessa história, onde cada pedaço de informação parecia ser uma nova camada de manipulação e mentira? Marcos e Thaís haviam armado um jogo perfeito, e eu estava começando a ver os furos. Eu entrei em pânico por um instante, mas a raiva logo a substituiu. Eu sabia que aquela descoberta poderia ser a chave para desmontar tudo o que ele estava fazendo contra mim. Então, respirei fundo e segui para casa. Eu precisava de um computador, algo mais seguro do que o celular, para procurar o que eu pudesse sobre aquele número de cartão. Cheguei e, antes de abrir o envelope, decidi fazer uma busca rápida. Eu ainda tinha acesso à internet bancária. Embora Marcos tivesse me limitado em vários aspectos, ele nunca me tirou a conta completamente. Se aquele cartão não era dele, poderia ser de alguém que ele usava em segredo, alguém com quem ele estava transacionando, alguém que provavelmente estava muito mais perto do que eu pensava. Eu comecei a digitar os números no sistema. Foi uma tentativa desesperada, eu sabia, mas não podia esperar mais. O sistema de pesquisa foi claro. Cartão de crédito, Thaís Albuquerque. Eu congelei. A nova esposa. A mulher que ele parecia ter escolhido para substituir tudo o que ele dizia ser errado em nosso casamento. Uma mulher com quem ele estava literalmente fazendo transações financeiras em segredo. Mas não bastava só saber que o cartão era dela. Eu precisava saber o que mais havia escondido. O que mais Marcos e Thaís estavam fazendo para garantir que eu ficasse para trás, isolada e sem recursos. Aquele extrato não me dizia tudo, e era impossível ignorar que ainda havia uma porção de peças faltando. Naquela mesma noite, algo dentro de mim decidiu que era hora de agir. Eu não podia mais esperar que as respostas viessem sozinhas. Não tinha mais a ilusão de que ele fosse apenas um homem fraco, tentando controlar uma situação.
Ele estava se aproveitando de cada fraqueza minha, e eu não ia deixar que isso continuasse. Já estava na hora de mostrar que não seria mais uma vítima. Eu revi os documentos uma última vez, tentando decifrar algo novo. Mas então, a última folha, um recibo de pagamento que Thaís tinha feito em uma clínica de estética, tinha algo que me fez parar. A data era a mesma em que Marcos havia feito a transferência de R$ 3.000 para a clínica de estética. O que isso significava? Ele estava pagando para ela, para Thaís, como se aquilo fosse uma espécie de custo fixo na vida deles. E o mais estranho? Eu percebi que a clínica não estava apenas oferecendo os tratamentos que Thaís fazia. Eles estavam oferecendo serviços VIP, serviços que não eram divulgados para o público, mas que eu sabia que Marcos tinha acesso a esse tipo de privilégio. Um tipo de privilégio que ele usava, não apenas para impressionar, mas para manipular a percepção dos outros sobre ele. E isso me levou à próxima pergunta. Quem mais sabia disso? Eu comecei a pensar em todas as pessoas que estavam no círculo de confiança dele. Será que alguém mais estava se aproveitando de mim sem que eu soubesse? Estava claro que Marcos não estava agindo sozinho, e Thaís era apenas a ponta do iceberg. Foi quando minha mente se voltou para um outro detalhe. O nome da clínica era o mesmo onde ele e Thaís haviam se encontrado pela primeira vez, meses antes. Não era coincidência. Ele estava manipulando a clínica, usando ela como uma fachada, uma maneira de esconder os pagamentos e esconder o que ele realmente estava fazendo com o dinheiro. Ele estava escondendo algo maior, algo que envolvia mais dinheiro, mais manipulação, mais controle. Eu sentia que estava chegando perto de algo grande, algo que ele jamais imaginou que eu fosse descobrir. Enquanto isso, a sensação de estar sendo observada, manipulada, com os olhos de Marcos em cada movimento meu, nunca esteve tão forte, mas a maior revelação ainda estava por vir. Na manhã seguinte, a sensação de que algo estava prestes a acontecer me apertou o peito. Eu não sabia exatamente o que mais Marcos e Thaís estavam escondendo, mas sentia que estava chegando muito perto. Eu ainda estava absorta naquela clínica, no cartão de crédito e na transferência de R$ 3.000. O que mais ele estava fazendo? Como ele pensava que poderia continuar me destruindo sem que eu o parasse? Foi então que, ao abrir minha caixa de e-mails, encontrei algo que me fez congelar. Uma mensagem de um endereço que eu não reconheci, mas que, pela sua forma direta, parecia exatamente o tipo de mensagem que eu não queria receber. Assunto: o que Marcos está realmente fazendo? Dentro da mensagem, havia um link e uma frase que me fez sentir um choque gelado percorrendo toda a chispinha. Eu sei o que ele está fazendo. Se você quiser saber, siga o link. Mas tenha cuidado, você não está sozinha nesse jogo. Eu olhei para o link e hesitei. O medo era real. Quem era essa pessoa? Como ela sabia de tudo o que estava acontecendo? Era algum aliado de Marcos tentando me manipular mais uma vez? Ou seria alguém genuíno, alguém tentando ajudar? Não pude resistir. Eu cliquei. O que mais poderia acontecer? Eu já estava no fundo do poço e a única saída parecia ser encontrar toda a verdade, fosse ela qual fosse. O que eu encontrei, porém, foi mais do que eu esperava. Era um vídeo. No vídeo, uma mulher falava diretamente para a câmera, e o nome dela apareceu no canto inferior da tela. Carla, advogada de Thaís. Eu sei o que Marcos fez com você. Ele sempre teve um plano, e ele não vai parar até destruir sua vida completamente. Eu tentei avisar Thaís, mas ela não queria ouvir. Agora não tem mais volta. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Eu mal conseguia acreditar. Como assim? A advogada de Thaís? Então ela sabia do que estava acontecendo? O vídeo continuou, mostrando uma série de transações financeiras. Mais uma vez, o nome da clínica apareceu. Dessa vez, detalhadamente, com datas, valores e uma série de consultas, todas pagas por Marcos. Mas o mais perturbador foi o final. A mulher se inclinou para a câmera e disse com um olhar sério: "Se você quer se proteger, tem que agir rápido. Marcos já está planejando outra coisa contra você. Ele vai te tirar do jogo de uma vez por todas, e quando ele fizer isso, você não vai ter mais chances." Eu senti minha cabeça girar. O que ela queria dizer com isso? O que mais ele estava planejando? Marcos parecia ter uma estratégia muito mais sofisticada do que eu imaginava.
Eu imediatamente anotei o número de contato que Carla deixava no vídeo, o único indicativo de que, de alguma forma, ela queria me ajudar. Eu sabia que precisava de mais informações, e ela parecia saber mais do que eu poderia imaginar. Ao mesmo tempo, eu comecei a juntar as peças de tudo que já tinha descoberto: o pagamento na clínica, o cartão de crédito de Thaís, as manipulações financeiras, as mentiras de Marcos. Ele estava me afastando de tudo o que eu tinha e controlando cada movimento. Mas a verdadeira bomba estava prestes a ser detonada. Antes que eu tivesse tempo para tomar qualquer decisão, meu telefone vibrou com uma mensagem de Marcos. Era uma simples frase, mas com um peso que me fez gelar por inteiro. Estou vindo aí. E quando eu chegar, você vai entender que tudo o que eu fiz foi por um bem maior. Você vai me agradecer um dia. O medo tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim queimava com raiva. Ele não estava apenas tentando me destruir. Ele queria controlar, manipular. Ele estava me tratando como uma peça de xadrez, movendo-me conforme seus interesses. E agora, finalmente, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que ser mais esperta que ele. Eu tinha que usar a verdade contra ele, porque, se não o fizesse, ele me esmagaria. Eu olhei para a mensagem de Marcos com um nó no estômago. Aquelas palavras não eram apenas uma ameaça, elas eram uma promessa. Ele estava tão seguro de si, tão confiante de que tinha me dominado completamente, que não hesitou em se declarar como alguém que estava apenas fazendo o bem. Eu sabia que ele estava se preparando para a última peça de seu jogo, mas a verdade estava agora ao meu alcance, e eu não podia permitir que ele saísse vitorioso. Ele achava que estava me esmagando, mas na verdade, a cada passo que ele dava, ele estava me ensinando o que eu precisava para vencê-lo. Eu olhei para os papéis e documentos espalhados pela mesa. O extrato bancário, o recibo da clínica, os números do cartão de crédito de Thaís. Tudo indicava uma coisa. Marcos estava tentando fazer parecer que eu estava no centro de uma grande fraude, mas era ele, o verdadeiro responsável por todo o esquema. Era difícil manter a calma. A cada minuto, sentia como se uma parte de mim estivesse morrendo, vendo meu ex-marido tão meticulosamente planejando minha destruição. Eu sabia que a única forma de me proteger era tomar as rédeas dessa situação, usar tudo o que ele tinha feito contra ele e expor a verdadeira natureza de suas ações. Decidi então agir rapidamente. Primeiro, liguei para Carla, a advogada de Thaís. A princípio, ela hesitou, mas eu consegui convencê-la de que precisava saber mais. Ela me explicou em detalhes o que estava acontecendo por trás das portas fechadas. Marcos havia começado a usar a clínica de estética para lavar dinheiro. Não eram apenas os tratamentos estéticos de Thaís que ele estava pagando. Ele estava pagando para várias outras mulheres em seu nome, e as transações estavam sendo ocultadas como consultas médicas. A clínica, de alguma forma, estava servindo como fachada para ele encobrir os rastros de um esquema maior. Carla me avisou. Eu sei o que você está tentando fazer, mas você precisa ter cuidado. Marcos vai te destruir com qualquer coisa que você fizer. Ele sempre tem uma carta na manga. Não é só o dinheiro, é o controle. Ela tinha razão. Marcos tinha se tornado uma força imbatível. Ele estava por trás de tudo, controlando não apenas o que era visível, mas também o que não era, manipulando os pequenos detalhes para que nada fosse rastreado de maneira clara. Ele estava tão preparado para destruir a minha vida que nem sequer via mais o quão longe ele estava indo. Mas enquanto ela falava, eu percebi uma coisa importante. Ele estava tão focado em controlar cada aspecto de nossa separação que havia deixado escapar um erro crucial. Eu precisava agir rápido. Em um impulso, comecei a procurar algo que ele tivesse deixado para trás, algo que fosse uma prova inegável. Quando ele saiu de casa, meses atrás, eu fui até seu escritório para pegar alguns papéis pessoais. Ele nunca teve paciência para ser organizado, e algo me dizia que eu encontraria uma pista ali. Eu me lembro de como eu olhei cada gaveta do escritório, cada documento que ele deixou jogado pela casa. Um deles estava em um envelope grosso, quase escondido. Dentro, encontrei o que parecia ser um contrato da clínica, onde ele havia garantido uma comissão por cada procedimento que Thaís fizesse ali. Era o que faltava. Era o elo entre os pagamentos, a clínica e os pagamentos por serviços médicos.
Marcos, com sua arrogância de sempre, tinha feito um erro. Ele não imaginava que, com a forma como estava escondendo suas transações, teria deixado uma linha de evidência tão clara. Aquilo era o que eu precisava. Um contrato assinado por ele, explicitamente dizendo que ele ganhava com a fraude. E o pior? O contrato estava datado no período em que ele havia feito todos os pagamentos para Thaís. Com a documentação em mãos, eu sabia que o próximo passo era confrontá-lo. Eu tinha que fazer isso. E desta vez, ele não poderia sair impune. Ele acharia que estava me destruindo. Mas a verdade estava agora do meu lado, e eu estava pronta para usá-la. Eu só não sabia ainda qual seria o preço disso. Eu sabia que ele não ia desistir tão facilmente. Ele era perigoso, manipulador e tinha jogado muito bem suas cartas até agora. Mas agora era minha vez de jogar. Eu liguei para minha advogada e compartilhei todas as provas que tinha encontrado. Ela estava incrédula com o que eu estava dizendo, mas quando ela viu o contrato e as transações, ficou clara a gravidade da situação. Agora sim, temos algo que ele não pode negar, ela disse, com um tom de confiança que eu não sentia desde o começo dessa batalha. É hora de parar de fugir e mostrar a ele que quem vai perder essa vez é ele. Eu ainda não sabia como ele reagiria, mas uma coisa era certa. O jogo estava virando. Eu ainda não acreditava que tinha chegado tão longe. Por tanto tempo, Marcos foi a sombra que pairava sobre minha vida, me fazendo sentir pequena, insignificante, sem poder. Mas agora, eu tinha as cartas que ele não esperava. Eu tinha a verdade. E a verdade, quando bem usada, pode ser mais devastadora que qualquer mentira cuidadosamente planejada. Quando marquei o encontro com Marcos, uma parte de mim sentia uma tensão crescente. Ele não era apenas meu ex-marido. Ele era o homem que me conhecia melhor do que ninguém. O homem que sabia exatamente onde me atingir. Mas também sabia que isso seria diferente. Eu não seria mais a mulher que ele podia manipular sem esforço. O encontro aconteceu no escritório dele, onde tudo havia começado. Ele me chamou de maneira casual, como se nossa conversa fosse algo simples e sem importância. Sentei à mesa com ele, sem o menor sinal de cordialidade. Você apareceu rápido, como sempre. Eu o ignorei, puxando a pasta com todos os documentos. Eu não tinha tempo para os joguinhos dele. Eu encontrei algo, Marcos, algo que vai mudar tudo isso. Eu o vi se esticar para a cadeira, tentando esconder qualquer sinal de desconforto. Ele sempre foi bom nisso, em parecer indiferente, mas eu sabia que ele estava começando a ficar nervoso. O que você acha que encontrou, Helena? Você já não aprontou o suficiente com tudo isso? Agora vem aqui me dar lição de moral? Ele riu, tentando manter a calma, mas seus olhos mostravam que ele não estava mais no controle da situação. Eu deixei os documentos sobre a mesa com um movimento brusco, forçando-o a olhar diretamente para o contrato. O nome da clínica estava lá. A assinatura dele, tão familiar. A data perfeitamente alinhada com os pagamentos que ele fizera para Thaís. O dinheiro que ele estava escondendo, o controle que ele exercia, tudo exposto na frente dele. Você sabia que qualquer um pode ver isso, Marcos? Ou será que acha que tudo vai continuar escondido nas sombras, como você sempre quis? Ele se inclinou para a frente, os olhos mais focados do que nunca. Uma risada seca saiu de sua boca. Não vai adiantar, Helena. Você acha que essas provas vão me derrubar? Ele não vai acreditar em você. Eu sempre soube como fazer com que tudo ficasse do meu jeito. Sempre. Mas havia algo em sua voz que não estava certo. Ele estava tentando disfarçar, mas estava claramente desconfortável. Ele sabia que o que estava à sua frente não era algo que ele pudesse simplesmente apagar ou manipular. A tensão entre nós se estendeu até o ponto em que a sala parecia sufocar. Ele se recostou na cadeira, tentando retomar o controle da situação, mas eu vi em seus olhos o que ele não conseguia esconder: medo. Você realmente acha que vai me colocar em uma situação dessas, Helena? Vai me destruir com um contrato que qualquer advogado poderia distorcer? Qualquer um poderia manipular? Ele tentou se convencer, tentou jogar sua última carta, mas havia uma coisa que ele ainda não sabia. Eu já tinha me preparado para o que viria a seguir. Eu fui à clínica, Marcos. Fui até os registros e falei com as pessoas que você não esperava que eu encontrasse. Eu sei que você estava fazendo tudo isso para enganar o sistema, para enganar todos. E quando o processo começar,
Não serão só esses papéis. Eu tenho algo muito mais forte, muito mais comprometedor. Marcos me olhou e, pela primeira vez, não era mais aquele homem confiante e calculista. Era alguém começando a perceber que as engrenagens haviam se virado contra ele. O que mais você tem, Helena? Você vai ver, Marcos. Vai ver tudo. Foi nesse momento que ele levantou da cadeira, quase sem saber o que fazer. Ele estava furioso, mas também perdido. Marcos, o homem que sempre teve tudo sob controle, estava finalmente começando a perder seu poder. Ele olhou para mim, sua expressão um misto de fúria e medo. Mas antes que eu pudesse dizer mais, ele soltou as palavras que eu mais temia ouvir, com um sorriso cruel no rosto. Você realmente acha que vai me vencer? Eu te dei uma vida, Helena. E se eu quiser, eu tiro tudo de você. Não me faça ir mais longe do que isso. Mas nesse momento, algo dentro de mim se acendeu. Eu não estava mais com medo. Eu não precisava da permissão dele. Não mais. Eu já tinha dado meu primeiro golpe e estava prestes a dar o segundo. Eu me levantei. Eu já soube disso por muito tempo. Mas você não entende, Marcos. Você não pode mais me controlar. Não tem mais nada em você que me faça sentir medo. Ele ficou parado, me encarando. Por um segundo, eu vi um homem quebrado, uma máscara caindo. O que ele pensava que podia fazer para me dominar já não tinha mais força. E então, com um sorriso amargo, ele disse: Eu ainda posso destruir você, Helena. E vou. Eu o olhei, agora com a certeza de que não havia mais nada que ele pudesse fazer. A batalha estava apenas começando. Mas ao contrário de antes, eu sabia exatamente o que precisava fazer para vencê-lo. Saí do escritório de Marcos com o coração acelerado, mas sem aquela velha sensação de impotência. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha algo concreto, algo real. Só que no fundo eu sabia. Ele não estava blefando. Marcos sempre teve influência, contatos e a frieza necessária para usar qualquer pessoa como peça de jogo. Eu precisava me antecipar. Precisava de alguém que pudesse ampliar o que eu tinha descoberto. Foi então que, ao chegar em casa, encontrei uma mensagem de voz no celular. Era de Carla, a advogada de Thaís, a mesma que tinha me mandado o vídeo. Ela falou rápido com a respiração curta, como se estivesse olhando por cima do ombro enquanto gravava. Helena, eu preciso te ver imediatamente. Ele descobriu que eu te enviei os documentos. E ele está indo atrás de mim também. Não posso falar muito por aqui. Me encontra hoje, por favor. Aquilo me deu um arrepio instantâneo. Então, Marcos sabia que eu tinha uma aliada e estava tentando silenciar ela. Eu não tive muito tempo para pensar. Corri para o local que ela indicou, um estacionamento quase vazio, atrás de um prédio comercial. Quando cheguei, Carla já me esperava, nervosa, olhando em volta a cada 2 segundos. Você trouxe os documentos? Ela perguntou, quase sussurrando. Sim, estão comigo. Por quê? O que aconteceu? Ela respirou fundo e entregou uma pasta fina. Isso aqui não é só sobre a clínica. Ele está desviando dinheiro de um fundo empresarial usando o plano de saúde como fachada. Thaís descobriu e me procurou em segredo. Ela está com medo. Ele disse que, se ela abrir a boca, ele acaba com a carreira dela. Eu fiquei paralisada. Então, Thaís também era vítima. Carla continuou, mais rápido agora. O plano de saúde é só a pontinha. Ele coloca procedimentos em seu nome para gerar despesa artificial, joga isso na coluna negativa da empresa e depois usa para justificar retiradas altíssimas. E o nome da clínica está no meio porque, porque quem recebe uma parte é o irmão do novo sócio dele. Tudo começou a fazer sentido como um quebra-cabeça doentio. Os nomes, os pagamentos, as datas sobrepostas, todos os sinais de que Marcos estava usando meu nome como peça descartável para encobrir um esquema maior. Carla se aproximou, baixando ainda mais a voz. Thaís deixou um pendrive comigo. Ela disse que, se algo acontecesse, eu deveria entregar para você. Ela acha que você é a única que pode derrubar ele, porque você conhece os padrões dele, as falhas dele. Eu gelei. Cadê o pendrive? Ela abriu a bolsa tremendo. E foi aí que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Um carro preto entrou no estacionamento rapidamente, faróis acesos. Carla engoliu em seco. É ele. Meu corpo congelou na hora. A porta do carro se abriu com violência. Não era Marcos, era um dos seguranças dele.
Um homem enorme, de terno, que eu reconheci das festas da empresa. Carla agarrou minha mão. Corre! Eu não pensei, só corri. Ouvi passos atrás de nós. Ouvi Carla gritar meu nome e um baque, como se alguém tivesse sido empurrado contra o capô de um carro. Não tive coragem de olhar. Corri até a rua com o coração explodindo no peito e virei a esquina sem pensar. Quando finalmente parei, ofegante, percebi algo na minha mão. O pendrive. Ela tinha conseguido me entregar. Eu tremia tanto que quase deixei cair. Se Marcos estava a ponto de mandar alguém para intimidar uma advogada, é porque o conteúdo ali dentro era grave. Grave o suficiente para derrubá-lo. Grave o suficiente para ele temer que eu estivesse um passo à frente. E eu estava. Respirei fundo, tentando organizar o caos dentro de mim. Mas enquanto tentava me acalmar, meu celular vibrou. Uma mensagem. De Thaís. Helena, ele sabe. Não atenda mais ninguém. Eu preciso falar com você. É sobre o que ele fez e sobre o que ele vai fazer. Meu corpo inteiro gelou. O que Marcos ainda estava planejando? E por que Thaís, justamente ela, estava me procurando agora? Eu fiquei ali, no meio da rua, com o celular trêmulo nas mãos. A mensagem de Thaís me fez vacilar. Ele sabe. Não atenda mais ninguém. O que ela queria me dizer? Eu não sabia se era um aviso ou se ela estava tentando me proteger de alguma maneira. O mais estranho era que, depois de tudo o que ela me tinha contado, parecia que ela estava tentando se afastar de Marcos também. Mas por que agora? Por que, depois de tudo isso que ele tinha feito, ela queria falar comigo? Sem tempo para pensar, resolvi ligar de volta. Cada segundo que passava, aumentava a sensação de que Marcos estava vindo atrás de mim com algo ainda pior. Eu sabia que ele estava se preparando para dar o golpe final. Mas o que poderia ser mais devastador do que tudo o que já havia acontecido? A ligação tocou, e no terceiro toque, a voz de Thaís apareceu, urgente e abafada. Helena, você está bem? Preciso que você me escute com atenção, não posso falar muito. Ela parecia nervosa, mas eu também não sabia se podia confiar nela. Ela estava com Marcos, ela sabia que eu tinha as provas. Eu encontrei algo que ele deixou. Algo que vai te arruinar se ele não perder o controle agora. Não é só sobre o que ele fez com você. Ele está envolvido em algo maior. Tem a ver com o irmão dele e com uma série de transações ilegais que ele está fazendo. Eu não podia te contar antes, mas agora é a única chance de parar tudo. Eu traguei uma respiração profunda, tentando não perder o controle. O que Thaís estava dizendo agora parecia surreal, mas, de alguma forma, fazia sentido. Ela estava confirmando minhas suspeitas sobre a clínica, o plano de saúde, os pagamentos. Ele não estava apenas me destruindo. Ele estava organizando algo mais, algo ainda mais grande, e eu estava no meio disso tudo. O que você descobriu, Thaís? Eu perguntei, sem conseguir esconder a urgência na voz. O que ele está planejando? Ela hesitou por um momento. Ele está tentando encobrir um esquema de lavagem de dinheiro, Helena, e está usando você e o seu nome como parte disso. Ele vai tentar passar toda a culpa para você, dizendo que você sabia e estava envolvida. Ele fez de tudo para fazer parecer que você estava comprando todos aqueles tratamentos médicos, que estava aproveitando-se do plano de saúde. Ele vai te arruinar com isso. Eu mal consegui digerir aquelas palavras. Marcos estava prestes a me acusar de algo que eu jamais fizera. E Thaís, aparentemente, sabia disso. Ela me estava ajudando. Ela tinha que estar ajudando. Mas e você? O que você vai fazer? Eu perguntei, sentindo uma tensão crescendo no peito. Eu já estou fora disso. Mas ele não vai me deixar em paz. Ele vai tentar me manipular de novo. Eu preciso de sua ajuda, Helena. E sei que você vai saber o que fazer. Porque agora ele está vulnerável. Ele não tem mais controle sobre tudo. Eu não sabia o que pensar. Uma parte de mim ainda duvidava. Thaís estava com Marcos desde o começo. Por que ela estava do meu lado agora? O que ela realmente queria? Mas, de alguma forma, eu senti que ela estava sendo sincera. Ela estava apavorada e talvez estivesse finalmente vendo Marcos pela pessoa que ele realmente era: manipulador, vingativo e implacável. Eu sabia o que precisava fazer, mas não sabia como faria. Era arriscado demais. Mas se eu não agisse agora,
Tudo o que eu tinha lutado até aqui cairia por terra. Marcos ia destruir minha vida se eu não o parasse. Onde você está? Eu perguntei, sentindo a adrenalina correr pelo meu corpo. Eu vou te explicar tudo, mas não podemos ficar muito tempo ao telefone. Ele já deve saber que eu te avisei. Encontre um lugar seguro. Você tem que estar pronta para o que vem a seguir. Eu já sabia que nada seria mais fácil. Não mais. O que Thaís me disse era o ponto de virada. Marcos estava no centro de tudo isso, e eu não seria mais um peão em seu jogo. Ele havia subestimado minha determinação, e agora ele ia pagar por isso. Eu desliguei a ligação e por um instante fiquei parada, olhando para as provas em minhas mãos, o pendrive e os contratos. A chave estava ali. Se eu conseguisse juntar todas as peças, se eu conseguisse expor Marcos por quem ele realmente era, o que ele estava tentando esconder, ele não teria como se livrar dessa, e eu sabia o que precisava fazer. Agora era a hora de virar o jogo. Eu estava na beira do abismo. Marcos sabia que eu tinha as provas. Thaís sabia disso também. Mas agora, tudo dependia de como eu ia usá-las. Eu não podia deixar que o medo tomasse conta de mim. O que estava em jogo era mais do que apenas minha liberdade. Era minha dignidade, minha vida. E eu ia lutar até o fim. Eu me encontrei com Carla, a advogada, naquela tarde. Ela estava tão tensa quanto eu. A gente não tinha mais tempo. Eu sabia que Marcos já estava armando seu próximo passo. A única chance que eu tinha de parar tudo isso era ser rápida, inteligente e jogar no campo dele. Eu precisava destruir as peças do tabuleiro antes que ele tivesse chance de mover as dele. A primeira coisa que fizemos foi organizar todo o material que eu tinha. Os documentos, o contrato da clínica, os extratos financeiros, as mensagens e o pendrive com todas as transações e registros que Thaís tinha me entregue. Eu sabia que essas provas eram minha linha de defesa, mas também eram minha linha de ataque. Carla me olhou com uma seriedade que me fez entender que o momento havia chegado. Eu vou apresentar isso ao tribunal, Helena. Vai ser difícil, mas isso vai derrubar o Marcos. Ele vai ser forçado a te explicar como manipulou o sistema e a financeira, e todo o esquema com a clínica vai vir à tona. E com isso, o plano de saúde também estará envolvido. Eu assenti, sentindo um alívio. Sabia que havia chegado no ponto crucial. Eu tinha os documentos, eu tinha as provas, e o mais importante, eu tinha a verdade. Quando você tem a verdade, nada mais importa. A decisão estava tomada. Eu ia à polícia. Eu ia fazer uma denúncia formal e registrar tudo o que ele tinha feito. Não mais me esconder. Não mais esperar que ele tomasse a dianteira. A luta seria dura, mas eu já havia enfrentado a dor, a humilhação. Agora, ele seria quem estaria na defensiva. Antes de ir para a delegacia, tive uma última conversa com Thaís. Eu queria entender de vez o que estava acontecendo. Ela me disse com um tom pesado: Helena, eu vi o que ele estava fazendo, mas eu estava com medo. Ele tem tanto poder, tantas conexões, que eu pensei que eu não teria escapatória. Mas agora vejo que eu estava errada. Ele está nos manipulando a todos. Eu respirei fundo, tentando me manter calma. Eu não queria mais me preocupar com ela. Eu tinha que me concentrar em como Marcos estava tentando destruir minha vida, não em como ele tinha manipulado Thaís. Ela agora sabia o que ele era. E, com a ajuda dela, eu finalmente conseguiria enfrentar o verdadeiro vilão. Chegando na delegacia, meu estômago estava em nó. Eu sabia que tudo seria complicado. O poder de Marcos era imenso, e ele não ia cair sem lutar. Mas dessa vez, ele não tinha como escapar. Eu tinha tudo o que precisava. Carla entrou comigo e se apresentou à autoridade, levando os documentos e explicando detalhadamente o caso. Cada prova que entregamos aumentava a tensão no ar. Quando a autoridade viu os registros financeiros, o contrato da clínica e o pendrive, não demorou muito para perceber o escopo do que Marcos havia feito. O que aconteceu depois foi como um jogo de xadrez. Marcos foi confrontado com suas mentiras. Ele tentou se defender, tentou reverter a situação, mas a evidência estava em sua cara. Ele não tinha mais onde se esconder. No final, ele foi obrigado a responder por fraudes financeiras e manipulação de documentos. A verdade finalmente foi exposta, e as peças começaram a cair ao seu redor. As conexões que ele tinha,
Os contatos que ele achava que o protegessem não eram suficientes para cobrir seus crimes. Foi uma luta dura, mas vitoriosa. E quando a sentença foi dada, quando ele finalmente perdeu a proteção que achava ter, eu senti um peso sair de mim. Eu havia vencido. Não de uma forma vingativa ou com ódio, mas de uma forma que me devolvia a dignidade que ele havia tentado arrancar. Thaís, por sua vez, procurou se afastar de tudo o que tinha a ver com Marcos. Ela começou a reconstruir sua própria vida, longe das sombras que ele havia lançado sobre ela. Eu, por outro lado, comecei a reconstruir a minha. Não só externamente, mas internamente. Não eram mais os medos ou as inseguranças que me guiavam, mas a certeza de que, apesar de tudo o que passei, eu era forte, eu era capaz. Eu havia enfrentado o pior e saí vitoriosa. Eu me olhei no espelho no dia seguinte e vi uma mulher que havia encontrado finalmente sua própria força. Eu havia sido quebrada, sim, mas eu me reconstruí. E agora sabia que ninguém mais poderia me destruir. No fim, a verdadeira justiça não era sobre punição. Era sobre recuperar o que me foi roubado. A minha confiança, a minha voz, a minha liberdade. E se tivesse algo que eu pudesse te dizer, alguém que também estivesse passando por algo assim, seria: não se deixe calar. A verdade sempre encontra seu caminho.